Olá, pessoal, tudo jóia? Ricardo Dornas aqui com vocês. Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente do que geralmente a gente conversa, mas ainda na linha, que é sobre o ciclo pecuário, tá? A gente fala muito sobre investimentos, eu invisto aqui, eu invisto ali, eu compro ação, eu compro fundo imobiliário, mas e aí, se eu quiser investir em gado, se eu quiser na bolsa de valores, né? Se eu quiser comprar gado, vender gado, né? Boi, que é o termo que a gente usa. Como é que eu faço? Então, como eu converso com muitas pessoas a respeito de investimento em fazenda mesmo, eu sou zootecnista, e às vezes a gente fala, é hora de investir, é hora de comprar bezerro, é hora de vender, é hora de fazer isso, fazer aquilo. Eu falei, bom, fazer um vídeo aqui, eu acho que esclarece bastante as dúvidas, e já fica aí como um aviso, uma aula, né? Para quem tem gado, qual é o momento? A gente está gravando aqui em abril, 22 de abril, para ser exato, de 2024. Então, qual é esse momento para eu poder fazer investimento, se eu sou pecuarista? E se eu não sou pecuarista, eu quero comprar na bolsa, futuro, enfim, às vezes até fazer alguma trava com opções, alguma coisa, mas geralmente a gente investe comprando futuros. O que que eu faço, tá? Então, preparei aqui alguns slides para guiar. Instrutor tem isso, né? Tem que ter slide. Mas, e a ideia é a gente bater um papo aqui. Então, se tiver alguma dúvida, eu coloquei meus contatos ao final. Eu tô morando na Austrália, então não tenho mais o WhatsApp do Brasil, precisei mudar. Vou colocar meu WhatsApp daqui. E aí, enfim, tem meu LinkedIn, meu Instagram também. Eu entro pouco em rede social, mas é um canal para a gente bater um papo, tá bom? Então, vamos lá, vamos compartilhar o slide aqui, começar a nossa conversa, tá? Então, o foco é entender o ciclo pecuário bovino. Então, é fácil de entender, ele é bem simples. Ele tem influência de outros países, tá? Então, o ciclo pecuário no Brasil tem aí alguma interferência do ciclo da China, que ela está crescendo, mas ainda não é tão impactante porque ela importa muito. Tem alguma interferência aí dos Estados Unidos, que é um grande produtor, um pouco da Austrália, um pouco da Índia. Mas como a gente vai ver aqui no caso do Brasil especificamente, o ciclo pecuário bovino ele é muito dependente do mercado interno, tá? Então, eu deixei de lado essas interferências, tá? Tem como dizer que não tem, mas dá para a gente focar em entender só o ciclo pecuário bovino brasileiro para que a gente possa tomar decisões aqui, tá legal? Então, vamos lá, seguindo aqui. Primeiro ponto, antes de eu entender ciclo pecuário, eu preciso entender a lei da oferta e da procura. Tá? Eu coloquei aqui só a lei da oferta, a gente fala oferta e demanda, mas enfim, tem uma relação entre a lei da oferta e demanda e o ciclo pecuário. Se eu não entendo a lei, eu não consigo entender o ciclo pecuário. Então, vou falar um pouco dessa lei. Tá? A lei da oferta e demanda diz o seguinte: aquilo que tem muito pouco para ser vendido, o preço tende a crescer. Aquilo que tem muito para ser vendido, ou seja, a oferta é maior, o preço tende a cair. E essa oferta é medida em função da demanda. Então, se tem muita gente querendo, coloquei aqui o calcário com diamante, né? Tem muita gente vendendo calcário, mas a demanda por calcário, ou seja, pessoas querendo comprar calcário é ainda maior, obviamente o preço vai subir. No caso do diamante, o diamante é mais fácil da gente entender, porque tem pouco diamante no planeta, tem muito mais calcário, né? É mais fácil a gente achar calcário do que diamante. Então, teoricamente, vai ter mais pessoas querendo diamante do que diamante sendo ofertados. Então, o preço do diamante tende a ser consideravelmente mais caro que o preço do calcário, tá? Mas a ideia aqui é fazer um contraponto. Um outro produto também que é muito conhecido por nós, o petróleo. O petróleo ele também ele é um bom exemplo dessa lei da oferta e da demanda, porque quando a economia está aquecida, quando as pessoas estão viajando, quando estão comprando coisa, aí, transporte de navio, transporte de caminhão, etc., a demanda por calcário vai ser maior, o petróleo, a demanda por petróleo vai ser maior, e aí, claro, o preço sobe. Se a gente entra num momento aí de recessão, onde as pessoas param de viajar, param de consumir,
a demanda por petróleo é menor e, consequentemente, o preço do petróleo cai também. Então, essa relação de oferta e demanda, oferta e procura, ela dá um tom aí para o preço. E é muito importante a gente pensar, já que a gente está falando de investimentos, que não necessariamente essa relação preço-oferta ela é atual hoje. Geralmente, essa relação do preço tende a avaliar a oferta e a demanda futura. Então, há há, há um intervalo de tempo, né, entre essas análises, mas geralmente petróleo aí a gente fala 2, 3 meses na frente e tal. Então, no caso do boi tem um tempo também, no caso do diamante é o mercado que eu conheço menos, mas com certeza tem. Então, como é que vai ser na frente? É mais ou menos assim, vamos supor que hoje a África do Sul é um dos maiores produtores de diamante e o governo da África do Sul ele fala o seguinte, olha, a partir de 1º de janeiro de 2025 eu vou cobrar 200%, não existe isso, 50% de imposto sobre o preço do diamante. Que vai acontecer com o diamante hoje? Ele vai subir de preço, tá? Já prevendo esse aumento no preço do diamante. Tá? Então, mais ou menos assim que funcionam as coisas. O que a gente está vendo hoje é uma percepção do que pode haver no futuro. Isso é legal porque dá margem para a gente fazer uma arbitragem, né? Ou para a gente, de fato, se antecipar ao que vai acontecer no futuro. Agora, há uma coisa interessante, tanto no exemplo do diamante quanto no exemplo do petróleo, e é por isso que eu escolhi os dois como exemplo, porque ambos têm um controle na oferta. Ou seja, os produtores de diamante, os produtores de petróleo, eles conseguem regular a quantidade de produto que vai para o mercado. No caso do diamante, a produção ela é meio que estável, não tem muita diferença na produção, mas como é um produto muito pequeno, é fácil de armazenar. Então, os comerciantes de diamante, o que eles fazem? Quando o preço começa a cair, eles tiram o diamante do mercado, consequentemente, o preço volta a subir, e aí, quando o preço está alto, está melhor para vender, eles vão injetando esse diamante novamente no mercado, pegando preços mais baixos. A produção lá na mina está acontecendo sem parar. Petróleo é um pouco diferente, tem esse controle da oferta. O petróleo ele é muito claro, né, pelo cartel, OPEP. Então, o que eles fazem? Tá? Eles regulam quanto de petróleo eles vão extrair, já que é produto que ele tende a ser mais barato, né, considerando o peso aí do diamante, é mais complicado de armazenar. Então, o que eles fazem? O preço começou a cair, o cartel se reúne e fala, não, a gente vai agora extrair menos petróleo. Tá? Basta dizer que vai fazer isso, o preço do petróleo começa a subir. Voltando a subir, eles nunca falam que vão aumentar. Voltando a subir, eles começam a aumentar de novo a produção de petróleo e aí já começa a trabalhar esse petróleo no preço melhor. Tá legal? Então, tá legal. Pô, controle de oferta, bom para trabalhar. Quem está no ramo de petróleo e diamante está mais tranquilo quanto a isso. Agora, os nossos bovinos não dá, tá? Então, quando um animal, eu vou matar com 16 arrobas, 18 arrobas, quando ele chega no ponto de abate, eu preciso mandar para o frigorífico. Não dá para segurar muito esses animais, principalmente se for animais de confinamento, que é caro manter. Então, aqui já fica um pouco delicado, porque não é possível controlar e a nossa limitação de controle ela é mais complicada. Então, como o controle da oferta é mais delicado, a gente vai ver uma flutuação um pouco maior e a grande quantidade de produtores rurais, eles não vão conseguir se reunir, se organizar como o Cartel do Petróleo, como aí um grupo de produtores de diamante. Eu não sei se há cartel ou não na produção de diamantes, mas é um mercado bem controlado. E aí a gente precisa, de fato, nós produtores, ou nós que queremos investir, a gente precisa ficar de olho no mercado e, claro, e aí sim entender esse ciclo pecuário. Legal? Vou mandar aqui então. E aí tem um outro problema, né? Questão do frigorífico. O frigorífico, ele anda meio que casado ali com o produtor. Da mesma forma que o produtor rural, quando o animal chega no ponto de abate, ele precisa comercializar para o frigorífico ele precisa estar abatendo animais.
Vamos pegar uma planta aqui de 1.000 animais dia. Então, um frigorífico que abate 1.000 animais todos os dias, de segunda a sexta. Se esse frigorífico começar a bater 900 animais, 850 animais, 800 animais, o custo fixo dele continua alto, ele não vai demitir funcionário, ele não vai, sei lá, eu tenho poucos animais, então vou reduzir a temperatura, aumentar, no caso, a temperatura da minha sala de. Não, não dá, ele precisa manter aquela temperatura, porque a carne tem que chegar a 2 graus Celsius, enfim. O frigorífico ele também precisa ter esse volume de animais entrando. Então, o frigorífico, sim, o produtor é tomador de preço, o frigorífico ele coloca preço, tá, de uma forma mais fácil. Então, ele precisa desse movimento para poder abater animais. Ele não vai ficar com poucos animais. Então, quando começa a cair a quantidade de animais ofertados, ele começa a pagar mais. Quando tem muito produtor vendendo gado, então aumenta a quantidade de animais, ele começa a pagar menos. Quando a gente avalia a questão do frigorífico, tem um termo que é escala de abate, que diz o seguinte: o frigorífico ele tem bois para matar de hoje a quantos dias? Então, um frigorífico com capacidade de 1.000 animais por dia. Não quer dizer que ele vai matar 1.000 animais, tá? Geralmente ele fica ali 900, 950. Então, um frigorífico com capacidade para matar 1.000 animais por dia, abater, se preferir. Quantos dias ele já tem estoque de animais chegando? Já está negociado com o produtor. Ó, seu Ricardo, você me manda na terça-feira. Ó, seu Antônio, você me manda tal dia. Ó, Gustavo, você me mandar na quinta. Então, quanto tempo? Se chama de escala de abate. Se o preço está muito baixo e o frigorífico tem muito tempo para negociar, ele começa a negociar para daqui 15 dias, para daqui 12 dias. Ele vai pagar pouco, porque ele tem tempo. Então, o produtor ali fica naquela agonia de vender para entrar dinheiro, vai fazer o quê? Vai reduzir o preço para o frigorífico poder pegar os animais dele. E aí, claro, o contrário também é verdade, quando começa a faltar, o frigorífico começa a colocar preço no produto. E eu estou falando produtor e frigorífico, mas tem intermediários, tem muitas pessoas que fazem a negociação e tal, só para ser simplista, tá legal? Vamos lá. Um outro ponto na questão da carne, especificamente. A demanda da carne, e aí é no mundo todo, mas, de novo, focando aqui no Brasil, ela é fixa. Por quê? Quando a gente olha a renda, o salário do brasileiro, ele é muito baixo. Então, 2023, o salário médio ficou 2.900, tá? 90% dos brasileiros ganham aí menos de R$ 3.500. Ou seja, a gente consegue considerar que uma quantidade enorme de pessoas no Brasil ganham R$ 3.000 por mês. É um salário absurdamente baixo, tá? E aí, se você ganha 3.000, me perdoe, tá? Bora ganhar mais. Mas 3.000 é muito baixo. E o fato de ser baixo significa que essas pessoas vão comprar carnes mais baratas. Então, ao invés de pagar aí, sei lá, 50, R$ 45 na picanha, já estou meio fora do preço do Brasil, talvez esteja 100, já que foi promessa de campanha de mentiroso, né? Ele não vai conseguir pagar isso, tá? Então, quem ganha R$ 3.000 não consegue comer carne vermelha todos os dias, mesmo se o quisesse. Então, ele vai fazer o quê? Vai comprar carnes mais baratas, geralmente frango, que é o mais barato, porco. Só que o brasileiro tem o costume de comer carne. Então, no churrasco, por mais que tenha ali um coraçãozinho de frango, umas tulipinhas, uma linguiça, vai ter uma fraldinha, vai ter picanha. Se o cozinheiro for bom, aí o churrasqueiro vai ter peito também. Enfim, então a carne, ela é presente. A carne bovina, ela é presente na vida do brasileiro. E quando a gente avalia essa disponibilidade de carne para o brasileiro, ou seja, de tudo que eu vou mostrar no próximo slide, né? De tudo que o Brasil produz, menos do que vende, mais do que compra de fora, quanto que fica para o brasileiro consumir? Em média, 30 quilos, tá? A gente andou muito 34, 35 quilos. De 2018 para 2019, o preço da arroba começou a subir em função de diversos fatores, não só a questão da pandemia, não só a questão de da inflação, tá? Mas a arroba subiu demais, parte do ciclo pecuário, consequentemente, um grupo de pessoas não conseguiu manter.
e aí eles migraram para outras carnes. Agora, olha só, mesmo a arroba indo para R$ 350, que foi o pico, a quantidade de carne não baixou para 30 ali, 28 no mais baixo e tal. Então, o que que acontece? O brasileiro ainda consome carne. Então, a arroba subiu 50%, 60%, a redução foi de 15%, 12%, tá joia? Então, a gente tem uma inelasticidade, tá, com relação à renda ou a preço produto, tá legal? Então, olha só que bacana. Então, 34, 35, caiu ali 29, 28, voltou para 32. Por que voltou para 32? Porque o preço da carne caiu, tá? Então, o preço da carne caiu, algumas pessoas voltaram a consumir. A inflação está alta, claro que se impacta. Como eu falei, a maior parte da nossa população ela consome, ela ganha pouco, então consome outros cortes, mas dá para a gente trabalhar com 32, dá para a gente avaliar nosso ciclo pecuário com média aí de 32 quilos, bem tranquilo. Então, aqui é o gráfico que eu falei, tá? Essa linha azul fina mais em cima aqui é a produção total, em 1.000 toneladas de equivalente carcaça, né? Então isso aqui vai dar mais ou menos 10 milhões de toneladas. O que que é equivalente carcaça? Quando o frigorífico, né, comercializa a carcaça, tipo, aquilo ali é um, né? Se ele tira os ossos, desossa e vende os cortes, passa, acho que para 1,3. Então, se, por exemplo, se ele vende 1.000 quilos da peça, da carcaça inteira com osso, equivale a 1.000 quilos. Se ele vende 1.000 quilos de carne sem osso, equivale a 1.300 quilos de equivalente carcaça. E se a carne se é cozida, processada, alguma coisa assim, eu acho que vai para 2,5. Então, isso é para a gente mensurar de fato quantos quilos de carcaça bovina, como eu mostrei naquela foto do frigorífico, está sendo comercializado. Então, se você pega um corte, vai fazer uma enlatada, por exemplo, que ela perde umidade, etc, tal, tira osso, tira gordura, a gente fica sem saber. E aí? 1 tonelada de carne enlatada é quantos bois? Tá? Então aí já fica 2,5 toneladas de equivalente carcaça. Mais ou menos assim, eu não tenho esse número de cabeça, não, mas não é muito diferente disso, não, tá? Carne desossada 1,3 e carne cozida 1,5, algo assim. Então, produção total. Então, 10 milhões, né, de toneladas, carne para chuchu. As nossas. Aqui as cores ficaram um pouco diferentes, né? Mas essa disponibilidade interna, que é essa neon, né? Um verde com azul aí em segundo lugar. Deixa eu ver se consigo passar o mouse aqui. Isso aqui é o que fica no Brasil, tá? Então, em torno aqui de 6,5, mais ou menos, 6 milhões e meio de toneladas, tá? Por aqui. A exportação está crescendo, está aumentando, ela está beirando aqui os 4 milhões. Tá, e a importação ela é insignificante, tem, mas é muito, muito significante. A gente não considera alguma coisa ali da Argentina, do Uruguai, uma coisa de carnes mais novas como o Iagú, né? Vagu, não sei como é que fala esse bicho, tá? Mas enfim, legal. Então, olha só que bacana. Esses últimos 2 anos, o consumo ele está estável. Se a gente volta aqui, ó, 32,1, 32, a nossa população não está mudando muito. É, a produção total está aumentando, seja porque nós estamos aumentando o nosso rebanho, perdão, seja porque estamos aumentando a exportação também, tá joia? Então, se o nosso consumo aumentar um pouco, favorece, se não aumentar, ficar do jeito que está, não muda muita coisa, porque o que está aumentando de produção aumenta de exportação, e o que fica para a gente é o suficiente para a população. E aqui um gráfico desse nosso rebanho. Esse dado eu tirei da Conab, está muito diferente do dado que o USDA passa para a gente. Se eu não me engano, o USDA falou em 200 milhões de cabeça, que está dando ó, quase 245. Vou pensar em 242 milhões. A diferença é grande e, enfim, eu não vou fazer juízo de valor de nenhuma instituição aqui, mas o USDA erra bastante, tá? Então, cuidado aí quando a gente for fazer essa análise. De qualquer forma, o que conta é quando a gente exporta, quando a gente come, e isso é mais fácil de avaliar, que é muito subjetivo esse cálculo, legal? Bacana.
Então, a lei da oferta e da demanda é essa relação entre pessoas querendo vender alguma coisa e pessoas querendo comprar outra coisa. Agora a gente vai especificamente para o nosso ciclo pecuário, que é onde a gente vai entender essa lei da oferta e demanda no ciclo do bovino, tá? E quando a gente fala ciclo pecuário, eu me refiro ao ciclo biológico. A análise ela é feita monetária, reais por arroba, que é o termo que é a equivalência que a gente usa, mas pode ser reais por tonelada, dólares por tonelada, dólar por quilo, enfim, tá? Fugiu agora o pounds, né? É dólar por pounds também, enfim, tá? Fiquem à vontade para escolher. Eu trouxe, claro, reais por arroba. Então significa qual? Vamos pensar o seguinte: eu sou um produtor. E a partir de hoje, eu decidi que eu vou segurar minhas vacas, eu vou segurar minhas fêmeas, que eu quero produzir mais bezerros. Então, a partir do momento que uma fêmea nasce, a bezerrinha, caiu no chão, é o termo que a gente usa, nasceu, tá? Ela vai demorar mais ou menos 2 anos para dar o cio, para entrar no processo de reprodução. Tá? Esse dado eu confirmei agorinha com o Gustavo Tonhão, tá? O Instagram dele aqui embaixo, da GPEPs, tá? Então, é mais ou menos isso mesmo. Tem, claro, muitas diferenças. Tem propriedade que com 2 anos, 2 anos e pouco, a novilha, a primípara, né, ela está parindo. Tem outras propriedades que ela vai parir com 3 anos, 4, até mais. Tá? Mas 2 anos, então, para a novilha que nasceu hoje, para a bezerrinha, né, que está nascendo hoje, até virar uma novilha apta à reprodução, ela vai entrar com 2 anos. E aí, mais 1 ano e meio para ela poder entregar esse bezerro ao mercado. 9 meses de gestação, e isso não muda, 9 meses para desmamar o bezerro. Então, olha só, o ciclo biológico, embora a gente esteja melhorando, tá? E o Brasil está bom nisso, está muito bom mesmo. Embora esteja melhorando, ele é um ciclo que a gente não consegue interferir muito. Os 9 meses de gestação não mexe, tá? Você não vai mexer nisso. É 9 meses e pronto, tá? A idade é o primeiro parto, que é quando essa fêmea jovem ela vai dar a sua primeira cria, nós estamos encurtando. Mas é um encurtamento que ele é um pouco lento, tá? De um ano para o outro, o ganho é muito pouco, talvez semanas, tá? Então, não tem muito o que fazer no curto espaço de tempo para a gente encurtar isso. Então, eu, produtor, decido ficar com as minhas fêmeas a partir de hoje, ou seja, essa bezerrinha que nasce, ela só vai me dar um bezerro daqui a 3 anos e meio. Então, se eu deixo de colocar essa bezerra no mercado, eu só vou colocar o filho dela ou outro bezerro daqui 3 anos e meio. Então, em 3 anos e meio, o Ricardo, produtor rural que produz bezerro, não coloca um único animal no mercado, um único bezerro no mercado a partir do momento que eu decidi ficar com as fêmeas. Nunca bezerra, né? Vamos supor que os machos eu vendo. E mesmo se isso acontecer, de eu vender os machos e ficar com as fêmeas, eu estarei reduzindo a metade da minha oferta. Então, se eu vendia todos os bezerros, hoje eu decido ficar com a fêmea, eu só coloco 50%. Inevitavelmente, a gente vai reduzir a quantidade de animais disponíveis para o mercado para ser negociado. E o preço, oferta e procura, ele vai ser impactado, porque a oferta vai estar menor. Legal? Tá, e esse bezerro para virar boi? Ele também tem um tempo. Então, eu vou gastar 3 anos e meio para cria, até pegar esse bezerrinho e transformar ele num garrote, num boi para abate. Eu vou gastar mais 1 ano e meio, tá? Então, esse animal ele vai aí para o abatedouro, geralmente aí com 2 anos e meio, 2 anos e pouquinho, enfim, tem muita diferença. Alguns, e o mais comum, 30 meses. Aqui eu já reduzi para esse ciclo não ficar tão grande, tá? Então, a gente está crescendo, está melhorando, então consigo mandar esse animal aí com, com 2 anos e um pouco de idade, ou seja, eu comprei ele, 1 ano e meio, coloco no frigorífico. Dessa forma, o nosso ciclo biológico ele vai demorar 5 anos. Então, se todos os produtores rurais decidissem hoje juntos, a gente ia ter variação para mais e para menos a cada 5 anos. Legal? Então, o preço está ruim, todo mundo segura, o preço vai aumentar até 5 anos. Quando chegar a 5 anos, está excelente, só que ele começa a cair de novo
porque daí vai ter muito animal no mercado, etc. e tal, e assim por diante. Só que o mercado ele é disperso, tá? Economicamente a gente fala de mercado perfeito, tá? Mercado perfeito ele tem por características a entrada e saída de produtores. Quem tiver aí um quintal com capim pode produzir um boi. É claro que vai ser inviável, vão perder dinheiro, mas não tem uma dificuldade para você, por exemplo, comprar bezerros e produzir gado. Diferentemente, se você quiser produzir petróleo, furar chão, aí é caro, tem a questão de legislação, enfim, é mais complicado. Então, o mercado perfeito entra e sai pessoas e ninguém sozinho consegue definir preço, tá? O preço ele é definido pelo conjunto de fatores do mercado, e esses fatores aí é a relação de produtos, tá bom? Então, nosso ciclo biológico é 5 anos, nosso ciclo pecuário vai ser menor de 5 anos, porque tem mais gente fazendo, interferindo, e nem todo mundo decide junto, uns decidem antes, outros decidem depois, isso vai impactar. Então, o ciclo pecuário não é uma roda, tá? Eu já vi algumas pessoas, até para explicar, eu acho que fica mais fácil mesmo falar de algo redondo, não é, ele é ondas, então no decorrer de um determinado tempo, a gente vai ter fases de preço muito baixo da arroba, fases de preço mais alto, depois cai, e assim por diante. Esse topo, ele pode ou não ser mais alto do que o anterior, da mesma forma que o vale, né, que é a parte mais baixa, ele pode ser ou não mais baixo do que o anterior. Então, quando a gente avalia topo e fundo, né, aí tem diversos nomes, topo e vale, máximas e mínimas, resistências e sei lá o quê, a gente vai fazer uma comparação com o período anterior para a gente, ó, estamos realmente chegando aqui no fundo, tal, ou não, estamos chegando no topo, tem uma resistência ali, etc. e tal. Então, a gente avalia esse ciclo. Basicamente, funciona assim. A arroba sobe, tá? Se a arroba sobe, eu, produtor, vou falar: opa, eu quero ganhar mais dinheiro. Porque é o seguinte, gente, se a arroba do boi sobe, pecuarista que vende esse boi pro frigorífico, ele vai precisar comprar bezerro, e aí ele vai querer mais bezerros. Então, teoricamente, se a arroba está subindo, é porque tem menos animais, então ele vai querer pagar mais no bezerro, tá certo? O querer pagar não vai querer pagar, ele vai ter que pagar mais no bezerro porque tem uma oferta menor. Então, se a arroba sobe, quem trabalha com cria, quem é o dono da vaca, ela vai querer segurar para quê? Para ter mais bezerros, para poder ter mais touros no futuro. Consequentemente, a arroba sobe por quê? Porque o frigorífico não está tendo a quantidade de animais suficiente para preencher suas escalas. Então, se ele não está tendo essa quantidade de animais suficientes, tem pouco animal, ele vai pagar mais, a arroba sobe. Se a arroba sobe, eu vou falar no próximo slide melhor, quem tem vaca não manda vaca para o frigorífico. Consequentemente, o que vai acontecer? Menos carne, menos animais para o frigorífico produzir carne, e aí a arroba sobe mais ainda, tá? Então, essa vaca vai produzir um bezerro, e ao decorrer dos anos, tá? Vai ter mais bezerro no mercado. Então, sempre vai ter vaca, sempre vai ter bezerro, e isso não chega a acabar a vaca, acabar bezerro, isso não existe, tá? Mas de repente, a quantidade maior de pessoas começa a segurar essas vacas, o preço vai subir, e aí depois vai ter mais bezerro porque estão segurando essas vacas. Seja a vaca velha, a múltipla que a gente fala, não velha de idade, né, que não é novilha, seja bezerro e assim por diante. Tá joia? O contrário também é verdade. Se por acaso a arroba está caindo, o pecuarista vai dizer: eu não vou produzir bezerro. Esse bezerro eu vou vender por um preço, vou ter que dar, vai estar muito baixo. Então, o que que eu faço? Mando essa vaca para o frigorífico antes dela parir. Então, consequentemente, vai ter uma oferta a mais de carne, o frigorífico vai estar tranquilo e ele vai cada vez pagar menos. Tá? Então, é assim que funciona o ciclo. Voltando para as nossas ondas, tá? Vamos partir do pressuposto onde a arroba está muito baixa e o pecuarista que tem uma boa consultoria, que começa a entender de ciclo pecuário, que está olhando para o futuro, ele fala: opa, a arroba chegou o quê? No mínimo, na mínima. Daqui ela não cai mais, ou se caía muito pouco, logo, logo ela começa a subir. É onde nós estamos. Se a gente for realmente analisar o ciclo, a gente está no iniciozinho do aumento
do preço das arrobas. Pode ser, de novo, nós estamos em abril de 24, pode ser que em maio caia um pouco, pode ser que em junho suba. O que vai defender agora é a quantidade de animais que estão indo para o frigorífico, né, para abate. Questão de chuvas está boa, então o produtor ele consegue segurar um pouco mais de animais. Aquele produtor que às vezes não consegue segurar tantos animais, ele vai ter que vender. Quem vai fazer aí um confinamento, quem não vai fazer. Então, são questões muito mais pontuais. De qualquer forma, de agora, no segundo semestre de 2024, a gente vai ter um incremento aí da arroba. Ou seja, a arroba ficando mais cara quando o geral, tá? E aí o grosso, não no sentido pejorativo, mas o grosso no sentido das pessoas que de fato não estão ligadas no ciclo pecuário. Elas são reativas. Ela só começa a perceber depois que a coisa já aconteceu. Então, esses produtores, que infelizmente é o grosso, eles estão vendo o arroba subir, eles vão guardar mais vacas, segurar mais vacas, essas vacas vão começar a parir mais bezerros. Daqui a um tempo, esses bezerros vão virar boi, vai ter uma oferta maior de boi, frigorífico começa a pagar menos na arroba, começando a pagar menos na arroba, o pecuarista já começa a querer vender mais vaca, seja porque ele precisa fechar a conta, ele não fez um hedge, não tem nenhuma outra estratégia para garantir preço, e aí ele precisa de dinheiro, precisa pagar as contas, o boi não está sendo suficiente, ele precisa vender vaca, e aí ele vende vaca, fica mais confortável o frigorífico, porque vai ter mais animais para ele abater, frigorífico paga menos ainda, por pagar menos ainda, a roupa está caindo ainda mais, e aí quem tem mais vaca fala, isso aqui vai dar certo, o bezerro vai cair, já começa, enfim, já começa a cair de novo, até que cai, vende tanto de vaca, e aí acontece o quê? Começa a faltar bezerro, começa a faltar. Aí o pecuarista começa a segurar a vaca de novo, segurar fêmeas e assim por diante. Tá legal? Então, é um movimento natural, tá? O movimento acontece no mundo todo. Quando a gente. Se o Brasil começar a exportar cada vez mais esse movimento aí vai impactar mais o Brasil. E, por exemplo, quando a gente olha hoje o ciclo pecuário norte-americano, eles estão na máxima do valor da arroba. Tá batendo recorde cada vez mais. E aqui a gente está batendo recorde para baixo, a gente está caindo. Eu vou mostrar o gráfico agora para vocês, questão de preço. Então, a gente não exporta tanto, então a gente consegue até segurar um pouco aqui com o mercado interno. E tal. A partir do momento que a gente aumenta o nosso rebanho, nosso rebanho já é o segundo maior do mundo, perdendo para a Índia. Aí, quando a gente fala rebanho, é boi e búfalo, tá? As duas espécies elas são avaliadas junto. A Índia, a gente fala assim, o indiano ele é vegetariano, não come carne vermelha e tal. Não. Primeiro, quem é hinduísta não come carne de vaca, mas come a carne do búfalo que está aqui. E na Índia a gente tem muitas pessoas que estão indo, acho que para o islamismo, e consomem carne de vaca normalmente e tal. Então, eles têm lá, acho que 300 milhões de cabeça, alguma coisa assim, ele tem um mercado muito bom. Mas o Brasil é o maior exportador. E se continuar assim, esse ciclo pecuário mundial, que vai ser mais difícil a gente avaliar, vai impactar mais o nosso mercado interno. Tá legal, gente? Então, assim, para sintetizar esse slide, a partir de um determinado momento que a arroba está subindo ou caindo, vamos pegar subindo, o ânimo melhora, a gente segura a vaca, segura a fêmea. Eu falo às vezes segura a vaca, mas é a bezerra também, tá? Segura a fêmea. Segurando fêmea, vaca, bezerra, a gente reduz a oferta de animais no mercado. Reduzindo a oferta de animais no mercado, o preço sobe um pouco. O preço sobe e motiva mais produtores a segurar mais fêmeas. Segurando mais fêmeas, o preço vai subir um pouco mais e assim por diante. Quando a gente avalia, e um ponto interessante também, quando a gente avalia o abate de machos e fêmeas, teoricamente, a gente abate meio a meio, tá? Antes eu levar uma pedrada, eu vou explicar. A gente abate, sei lá, 90, 95% dos machos. Das fêmeas, a gente abate as vacas mais velhas e fica com vaca nova, com a bezerra, tá? Para novilha, para substituir. Então, chega um tempo que nasce uma bezerra, a avó dela vai para o abatedor. Então, teoricamente, fica meio a meio. Em momentos que estamos melhorando de preço,
a vaca começa a reduzir. Então, a gente começa a bater 45%, 40%, 38%, 35%, isso é muito. Assim, uma pressão muito forte. E aí acaba a quantidade, diminui muito a quantidade de animais. Então, para supor isso, a gente tem que colocar muito mais boi. Tá? Vamos pegar 50-50, tá? Se eu reduzo para 35 a quantidade de fêmeas, eu vou precisar de 50 bois inicialmente, mais 15. Então, eu vou precisar de 65 bois, ou seja, o dobro de macho para cada fêmea que eu tô vendendo. Isso é muito impactante, não é só 15%, vai para 50%, tá legal? Então, segurando, segurando, começa a fazer o quê? A arroba vai subindo. Quanto mais a arroba sobe, mais pecuaristas seguram as suas fêmeas, mais pecuaristas segurando suas fêmeas, essas fêmeas vão parindo, tá? E aí vai chegar um tempo, depois de 3 anos e meio, mais ou menos, todas essas fêmeas vai ter aí bezerros para colocar no mercado. Quando esses bezerros estiverem indo para o abate, vai ter muita carne, muito animal para o frigorífico. O que o frigorífico faz? Começa a pagar menos. Começar a pagar menos, o pecuarista vai desanimando e vai vendendo fêmea, ele vai precisando de dinheiro porque ele fez. Ah, eu fiz conta de vender arroba 350, arroba está 220. Aí vai embora. Tá legal? E aí vai mandando mais vaca. Quanto mais manda, mais o frigorífico fica confortável, menos ele paga e aí a arroba cai. Diferente do diamante do petróleo, o pecuarista não consegue organizar a demanda. Legal? Então, beleza. Então, isso é o nosso ciclo pecuário. Agora, vamos dar uma olhada nos gráficos históricos para trás para a gente ver como é que funciona. Então, eu peguei um gráfico total de 2014 a 2024, 10 anos, tá? E a gente olha aqui uma coisa interessante. Em janeiro de 2024, o preço da arroba estava R$ 114. A arroba subiu e caiu. Caiu quando? Em julho de 2017. Ela bateu ali a mínima, né, do período, o de R$ 124. Depois voltou a subir. De janeiro de 2014 a julho de 2017, a gente tem 3 anos e meio. Bora para frente. Tem um quadrado aqui que eu vou explicar o porquê desse quadrado depois. Em janeiro de 2018, então eu pulei aí um tempinho que ficou lateralizado, a gente estava na mínima da arroba, e aí essa arroba subiu até que teve uma queda. Eu coloquei 2 pontos aqui, porque às vezes, como eu falei, o mercado ele flutua não necessariamente em função do ciclo pecuário. Alguma coisa climática, sanitária, dá essa flutuação. Então, em dezembro de 2020, a arroba estava no seu máximo ali, mas caindo, 266, e outubro de 2021, 269, mais ou menos o mesmo preço ali. De janeiro de 2018 a outubro de 2021, a gente tem 3 anos e um pouquinho mais de meio também. O que aconteceu nesse cenário? Por que ela não subiu e voltou mais ou menos para baixo, como foi 2014 a 2017, que a gente vê essa barriga, a gente vê um aumento e uma redução. Em 2019, mais ou menos, quando teve esse pique, o Brasil começou a fazer o quê? Aumentar seus estoques. Então, estoque geral, né, o rebanho total brasileiro estava caindo. Do meio para o final de 2019, começou-se a guardar mais fêmea e aí o rebanho subiu. Melhorou muito a nossa eficiência, tal, não sei o quê, mas teve esse momento onde, por qualquer que seja o motivo, segurou-se mais fêmeas e aí a gente teve um pico, né, no valor, tá legal? E aí esse valor, em função de determinado motivo, ele teve aí uma alta maior, tá joia? Que foi a nossa alta, chegando a bater aí logo depois. Aqui foi 325, mais ou menos, então mas ela chegou mais. Vamos lá, terceiro cenário aqui, de janeiro de 2021 até hoje, né? Como é que está hoje, o que aconteceu. Então, a gente teve ali, de janeiro de 2021 até agosto, setembro de 2021, um leve aumento e uma queda, tá? Mas se a gente pegar ali de setembro de 2021, a gente teve aí um novo ciclo, um preço mais alto, e aí, de repente, começou a cair de novo. Agora, em 2024, abril de 2024, a gente está 229, tá? Então, da mesma forma que lá para trás
começou de muito baixo, subiu e caiu ainda no valor mais alto, aqui começou no valor mais alto e caiu no valor mais baixo, quando a gente consegue ver um ciclo também. Se a gente pegar aí setembro de 2021, agora 2024, vai ser o quê? 22, 23, 24, 3 anos e pouquinho, um novo ciclo. E agora, depois dessa lateralização, a gente já começa a querer subir de novo, e eu acredito que quando chegar agosto ou setembro de 2024, nós vamos ter, sim, preço já crescente. A gente vai ver uma curva, não exatamente igual a essa, não acredito que seja, mas igual a essa, tá? O que é que vai depender aqui? Como é que vai estar a nossa inflação? E a economia brasileira, ela está muito delicada, tá? Então, não sei como é que vai ser essa economia brasileira. Como é que vai estar as nossas exportações? Como é que está o mercado chinês, que também não está muito bom? Isso acende uma lanterna para a gente. E como é que estão os outros países que nós estamos exportando, tá? Isso tudo vai interferir. Tá joia? Bom, e aqui uma outra análise também de 2020 a 24, mostrando aí que a nossa arroba está virtualmente o mesmo preço de agosto de 2020. Então, em agosto de 2020, a arroba estava sendo comercializada R$ 228 e hoje ela está R$ 229. Dados do CPEA, tá? Sempre que eu trouxe alguma informação que não é minha, no rodapé aqui tem um site para vocês pesquisar. Tá legal? Então, olha só, a gente está no preço de 2020, que foi o preço antes daquela grande alta que nós tivemos, chegou a bater aí R$ 350. Né? Então, isso diz muita coisa, né? Diz que tem campo para crescer, mas como é que estava o mercado antes, como é que está o mercado agora? A China teve aquele problema com carne de porco, então ela precisou substituir outras carnes, hoje o rebanho dela está maior. Então tem uma série de fatores para a gente analisar, a gente não pode só considerar o ciclo, mas isoladamente é o fator mais importante. Tá joia? Então, olha aí, quando a gente analisa esses cenários de 3 anos e meio, a gente vê aí uma subida e uma descida. É porque eu peguei do ponto mais baixo, subiu até o ponto mais baixo. Se a gente pega do ponto mais alto até o ponto mais alto, vai dar 3 anos e meio também. Então a gente consegue resumir o nosso ciclo pecuário em 3 anos e meio. É um bom cenário. Significa que daqui a 3 anos e meio, possivelmente, a gente vai estar com a arroba baixa. Tá? Então eu preciso estruturar meus negócios para o meio desse ciclo para pegar a alta. E é mais ou menos disso que nós vamos falar agora. Tá? Eu coloquei tal das estratégias boi China. Hoje a diferença de preço do boi comum, né? O boi China está muito baixa. Está baixa porque a gente está com um mercado que consome bem a nossa carne, nossos animais estão bons e a exportação para a China não está lá essas coisas. Então acaba que a diferença é muito pequena. Mas o porquê que eu trouxe o termo boi China? Porque a gente precisa, basicamente, é um boi mais novo, né? Até 30 meses. A gente precisa antecipar nossos animais. Então, o nosso ciclo, não é mais o ciclo pecuário do negócio, né? Nosso ciclo tem que ser animais mais precoces. Eu preciso, se eu trabalho com cria, eu preciso fêmeas cada vez dando crias mais rápido, porque eu consigo sair ou entrar do ciclo melhor, e animais, se eu estiver abatendo, que eu consiga abater de forma mais precoce. Então, essa é uma estratégia. E aí, enfim, creep feeding, estação de monta, seleção, inseminação. Aí eu não vou entrar muito nesse mérito, até porque eu estou um pouco enferrujado, embora eu seja zootecnista, eu sou zootecnista há 20 anos, meu negócio é negócio, é números, é dados. Eu não estou mais com foco na produção, e aí eu posso acabar me equivocando. Independente se você está vendendo a sua carne para o frigorífico, tá? O animal mesmo, ou se você quer especular, e especular é um termo que é você vender ou comprar algo que você não tem, você não está fazendo o negócio físico, tá? Não é coisa ruim. A gente vê de forma muito pejorativa especulador. Primeiro, especulador é coisa boa, tá? Ele dá fluidez ao mercado, a liquidez ao mercado. Segundo, que especular não é negativo. Uma pessoa especuladora não é má no mercado financeiro, tá? Então, eu estou achando que o preço de algo vai subir, eu compro.
ou estou achando que o preço de algo vai cair ou vendo. Tá legal? E aí vem uma frase que diz ser do Warren Buffett, né, que é um investidor americano. Ele fala: vendo ao som dos violinos e compre ao som dos canhões. O que quer dizer isso? Quando o mercado tá bom, quando o mercado tá legal, todo mundo acha que vai subir mais, todo mundo acha que vai encarecer ainda mais, tá? As pessoas estão fazendo o que elas estão comprando. Se o mercado tá bom, venda, tá? A gente tem a sensação de que por estar subindo vai subir mais. Não. Se chegou no topo, cai, tá? Isso é natural. E compre ao som dos canhões, quando todo mundo está dizendo, o mercado está ruim, está todo mundo quebrando, a inflação está alta, sei lá, o governo está fazendo besteira, enfim, ninguém quer fazer negócio. Está todo mundo fazendo o quê? Se desfazendo. Então, compre. Porque inevitavelmente você vai comprar barato, e se você estiver vendendo ao som dos violinos, você vai vender caro. E é essa a estratégia. Tá legal? É isso que a gente tem que pensar. Muitas vezes o produtor ele fica um pouco perdido. E eu participo de alguns grupos de WhatsApp, e eu vejo o produtor, tipo, o que que eu faço agora? É hora de vender, espero um pouco mais, devo comprar, não devo. Teve um cliente meu que a gente conversando sobre estratégia, falou, ó, tá na hora de comprar bezerra, compra bezerra. Aí ele fez um empréstimo para comprar bezerra. Tudo desenhado, tudo perfeito. Não, cara, o preço da bezerra tá ruim, comprei vaca de leite. Putz. Enfim, tá? Vamos torcer para dar certo dele, mas não é uma estratégia boa, não foi uma estratégia boa, porque a gente desenhou ela de jeito diferente. Então, acontece muito isso com o produtor mesmo. Ele acha que quando o preço está alto, tá bom, é hora de comprar. É o contrário. Quando o preço está alto, tá bom, venda. Tá bom? E aí, você, produtor, vai decidir a sua estratégia. A gente pode conversar a respeito. De novo, a minha consultoria não é uma consultoria de fazenda. Eu não vou analisar pastagem, não vou avaliar vaca, não é isso, tá? Mas é uma consultoria estratégica. Então, decidir se você vai trabalhar com cria, com terminação, eu coloquei até recria aí. Eu não concordo muito com o termo de recria. Para mim, o bezerro desmamou, ele já vai para engorda e abate, mas enfim, tá? Se é a pasto, se é confinado, se é semi-confinado, se é ciclo completo, isso aí a gente tem condições de avaliar, tá? A gente avalia o mercado, no que eu puder ajudar, conte comigo, que eu vou ajudar. E para definir, claro, se qual é o tipo de nutrição do meu confinamento, ou que tipo de pasta eu uso, qual é a lotação, aí vocês vão precisar de um consultor melhor preparado do que eu, tá? Mas estrategicamente, estamos juntos, tá joia? E aí, o que que a gente precisa tá de olho aqui com relação a preço, tá? Primeiro que há uma oscilação natural, tá? Essa oscilação natural, ela é meio que preditiva, ou seja, eu consigo antecipar algumas coisas. Eu não consigo antecipar eventos isolados, porque eu não tenho bola de cristal, isso é óbvio. Eu não sei quanto que uma fazenda vai ter, por exemplo, um caso de vaca louca, como foi aquele que teve acho que no Pará, né? Uma vaca louca, que nem é essa vaca louca problemática, enfim. Esses eventos isolados não dá para você saber. Mas, no geral, essa oscilação natural dá para a gente fazer, então a gente pode entender isso, tá? A pessoa fala assim de aposta, principalmente quando entra em bolsa de valores. Ah, a bolsa de valores é uma aposta. Não é aposta, tá? Porque a aposta é quando você não sabe o que vai acontecer. Tipo, eu vou jogar dados, vou no cassino colocar moedinha para puxar aquele negócio. Aí eu aposto, aí eu entendo que seja aposta. Agora, quando você vai para a bolsa e fazer um hedge, por exemplo, já é um lucro certo. O que é um hedge? A tradução para hedge é cobertura, mas a gente usa como um seguro, uma segurança, né? Não um seguro contra a queda exatamente, mas uma segurança. Vamos supor, hoje o custo de produção ele gira em torno de R$ 200 por arroba, tá? Peguei alguns dados da CNA, e vou tomar como correto. Então, o custo gira em torno de R$ 200 por arroba. Eu sei que, por exemplo, lá em. Eu não deixei o home broker aberto aqui, mas vamos supor, lá para outubro vai estar R$ 260 a arroba. Pô, R$ 60 o arroba é um lucro bom, eu já vou lá e vendo.
esses animais na bolsa, tá? Isso é trabalhar com futuros, é um hedge. Porque uma vez que eu estabelecer a venda para 260, o que que acontece? Se o preço do boi CPEA for para 280, eu estou vendido, aquele animal não é meu. Eu perco R$ 20 por arroba na bolsa. Entretanto, no meu mercado físico, eu vou ganhar esses R$ 20. Tá? Da expectativa de 60. Eu vou ganhar 280, porque hoje ela está. 220 está hoje, 240. 240, 280, eu vou ganhar 40. Na bolsa eu perdi 20, eu fiz um hedge. Tá? Ou seja, eu fiz uma garantia ali. Ok? Se, entretanto, a bolsa cair, ou seja, cair no mercado, no futuro, porque a gente fala bolsa, só que está muito ligado, o CPEA está muito ligado com a B3. Então, quando cai no mercado físico, cai também na bolsa e assim por diante. Às vezes há uma demora, mas no geral eles casam, terminam juntos. Então, se no mercado físico caiu, ou seja, eu vou vender para o meu frigorífico a 240, menos de 260, na bolsa eu travei 260. Então, eu perco 20 e ganho 20 lá. Então, o hedge, no caso de futuros, eu limito o meu preço. Tá? Meu preço ele fica ali fechado a R$ 260. E aí eu não vou entrar nos detalhes, até ele é menos importante, os detalhezinhos, porque preço é Campinas, tem que calcular isso, aquilo. Não, tipo, relaxa, tá? A gente nunca sabe o preço exato. Na bolsa, se cair no mercado físico, cai na bolsa, isso que importa. Se eu estou vendido na bolsa, certo? Eu tenho os animais, eu preciso ter os animais, né? Porque se eu tenho é hedge, se eu não tenho especulação. Um vai balancear o outro e meu preço final vai ficar próximo dos 260. Se meu custo é sim 200, eu vou ter lucro sempre, tá? E aí, se eu sou um invernista, se eu sou um produtor que abate os animais, sempre que eu compro o bezerro, eu faço um hedge. Qual que é o problema do futuro, tá? Você está negociando com alguém que a gente não sabe quem é, e é só físico, não precisa entregar animais, tá? Toda a liquidação é financeira, só físico, ó, é só financeiro, perdão, não precisa entregar os animais, então tudo acontece na sua corretora. Então, comprei bezerro, eu vou matar esses bezerros daqui a 1 ano e meio. Como é que tá daqui a 1 ano e meio lá na bolsa? Ah, o preço tá tal. Compensa, vai dar certo, tá bom. Tá, eu vou lá e travo. Acabou, tá resolvido. Tá no Brasil, a gente só consegue travar preço do boi. No mercado dos Estados Unidos, consegue bezerro também, boi magro e tal. Só que não dá para eu travar, porque o ciclo pecuário aqui é diferente de lá. Então, eu só posso travar na B3, ok? Então, futuros é isso. Qual que é o problema do futuros? Quando eu travo, estava explicando, né? Quando eu travo isso, eu estou fazendo um contrato com alguém. Eu estou dizendo, olha, eu me comprometo, caso o preço da arroba suba, eu te dar R$ 260 por arroba. Eu estou fazendo esse comprometimento. Como é que a B3, que é a nossa bolsa, né? Ela vai garantir isso? Ela pede uma garantia. Essa garantia gira em torno de 10% no máximo, tá? 7, 8% do contrato. Então, deixa eu fazer a conta aqui. O contrato 330 arrobas. Abre a calculadora aqui. 330 arrobas vezes R$ 260, 85 mil. Vou colocar aqui 8%, então você tem que ter R$ 6.800 em garantias. Como é que é isso? Você pode ter ações que você dá em garantia, você pode comprar tesouro direto que você dá em garantia. Alguns, como é que falam? Fugiu o nome agora. Mercado renda fixa pode ser também, tá? Fundos nunca. Mas, enfim, eu comprei uma debênture, eu tenho um CDB, isso pode dar como garantia também. Então, o que que a gente faz aqui? A gente estabelece um valor mínimo para contrato e garantia. Então, a gente investe essa garantia. Ah, o que que é legal? Compra ações de frigorífico, tá? Pô, mas eu vou dar dinheiro para eles? A gente não dá dinheiro. Eu já vi gente importante falando isso. Para não investir em frigorífico, você está dando dinheiro para frigorífico. Não. Você está comprando ações de uma outra pessoa como eu, tá? Eu invisto em Marfrig. Então, o que acontece? Você compra frigorífico. Então, você pega R$ 7.000, pá, compra o frigorífico. Tá? E esses R$ 7.000 fica de garantia. Por quê? Porque se tiver muito ruim e você vender seus animais barato, além de você travar na bolsa, o frigorífico vai ganhar mais dinheiro, então você ganha também dividendos, tá legal? Então, esse é um probleminha, porque a cada 330 arrobas você precisa ter aí R$ 7.000 e tem que deixar um dinheiro em conta para flutuação diária, tá? Isso aí eu explico melhor se for o caso depois. E uma outra opção é comprar opções. Geralmente você compra uma put, significa que você compra uma put de 220, por exemplo.
que significa isso? Você paga em torno de R$ 3, R$ 3,50, não sei quanto é que está o preço. Caso a arroba caia para 220, você consegue segurar, você recebe os R$ 220 ali, a diferença, né? Então, a arroba você comprou uma opção de 220, a arroba foi para R$ 200, você ganha R$ 20 por arroba que você comprou. É uma opção, né? É um derivativo aí, eu acho que vale a pena, o futuro também de derivativos, vale a pena a gente avaliar. Se eu não tenho para dar garantia, opções é uma boa, tá? E vai ter estratégia, que eu estou comprando put, eu vendo call, mas não dá o vídeo, eu não sei nem quanto tempo, mas deve estar longo pra caramba. Então a ideia não é gastar tudo aqui. Querendo, eu posso fazer um vídeo aí específico sobre hedge, que é o que a gente mais faz aqui, tá legal? Então é isso, pessoas. Acho que eu finalizei isso aí. Obrigado por você que esteve até agora, né, com a gente no vídeo. Se quiser me achar no Instagram, @dornastraining. Não posto muita coisa, mas estou lá, dá para falar comigo. LinkedIn, tá? Ricardo Dornas. E meu telefone aqui da Austrália, esse mais 61, é o que vocês vão substituir pelo mais 55, que é do Brasil, tá? E o resto tem que colocar desse jeito. 0461-612-1108. Tá legal? Dúvidas? Fico aí à disposição para poder atendê-los. De verdade, considere vocês terem uma consultoria para o mercado financeiro, vale muito a pena mesmo. As minhas consultorias, elas são só financeiras, então eu avalio o custo da propriedade e qual a estratégia que a gente faz na bolsa, tá joia? Se é um produtor aí, ainda não tem nenhum consultor, não tem ninguém que faça isso, pode contar comigo. De repente você é um consultor que está querendo entrar, mas não se sente confiante para recomendar para o seu cliente, porque se recomendar errado, o prejuízo pode ser alto. Entre em contato com a gente, como eu falei, estou aqui na Austrália fazendo mestrado sobre isso, sobre finanças, tá? E tem muita coisa para a gente aproveitar e cada vez a gente descobre mais coisas. Tá joia, gente? Muitíssimo obrigado pela companhia. Compartilhe esse vídeo aí com o pessoal. E eu vou fazer mais vídeos, tá? Eu sei que eu sou bem fraco em questão de vídeo, rede social, mas eu vou fazer mais, prometo. Então se inscreva no canal aí, que vocês vão ser avisados quando tiver mais vídeo. Um abração, brigadão e até mais.